Em nosso estudo de hoje está na lição 31 do livro Justiça Divina, tem por título Melhorar. Sofres constantes vicissitudes e suspiras por melhorar. De afeições prediletas, colhestes calhaus por flores. Amigos que abraçavas confiante voltaram-te o rosto, atirando-te fogo ao peito. Age, porém, como se nada disso houvesse acontecido e continua distribuindo o pão da bondade. Observas que o trabalho te pede sacrifício maior. Tarefas reconhecidamente dos outros são relegadas às tuas mãos. Procede, entretanto, como se os deveres agravados te pertencessem, honrando a casa de responsabilidade e suor, casa que te valoriza a existência. Apreciações incompletas que te escaparam da boca são motivos de comentários que te deprimem. Reparas com tristeza que te pregam às costas o cartaz de ironia. Caminha, contudo, como se a maldade circulante não existisse, porque, em verdade, os melhores companheiros não têm a obrigação de conhecer-te os intentos nobres. Ações edificantes que iniciaste foram interrompidas com desrespeito. Retalharam-te o nome e apedrejaram-te a alma. Segue, no entanto, à frente, como se tudo isso tivesse de suceder mesmo assim, para que refaças as próprias obras no rumo da perfeição. Todos trazemos do passado larga bagagem de defeitos e prejuízos. Alimentá-los ao preço de inquietação e revide seria perpetuar o desequilíbrio e a aflição. Se aspiras a solucionar os problemas da vida, serve e perdoa sem condições. No mundo moral não existe oposição que resista indefinidamente à força do exemplo. Se o desânimo te ameaça, desce os olhos e contempla o teu próprio corpo, e o teu próprio corpo dirá em silêncio que, para sustentar-te o espírito infatigavelmente, ele mesmo vive em regime incessante de serviço e perdão para melhorar. É verdade, o Emmanuel parece que ele vem no ponto fraco, no calcanhar da gente, né? Porque a gente consegue se identificar com muitos dos exemplos que o Emmanuel traz, e o Emmanuel traz esses exemplos com aquela experiência de quem não só vivenciou, mas também acompanhou muitas pessoas que vivenciaram esses problemas. E ele vem falar para a gente daqueles momentos em que parece que as coisas estão querendo dar errado o tempo todo. Ele fala para a gente, a gente sofre o tempo todo essas vicissitudes, desses problemas, mas a gente quer melhorar. Mas parece que as coisas, né, amigos que a gente antes abraçava, agora volta o rosto para a gente, vira o rosto para a gente. Ele vem falar para a gente que o trabalho está pedindo sacrifício maior para a gente, tarefas que são dos outros são relegadas às tuas mãos. Parece que é um desabafo aqui também, né? Quando a gente está fazendo esse estudo aqui. Mas eu andei reclamando bastante sobre isso ultimamente, mais recentemente. Fala, pô, parece que tudo somos nós que temos que resolver. Por que não divide as atividades? E parece que a pessoa acostuma, enquanto tem alguém para resolver para ela, ela fica acomodada, né? E ele vem falar para a gente, olha, procede, entretanto, como se os deveres agravados te pertencessem. E, na verdade, no fundo da verdade, o Emmanuel está com a razão aqui. Pertencem, sim. No fundo de verdade, aqui, o que acontece? A gente fez muito isso no passado e agora a gente está tendo a oportunidade de ressarcir também. E outra coisa, pelo menos se tratando de trabalho, quanto mais a gente faz, mais a gente se especializa naquilo que está sendo feito e mais a gente fica preparado para os desafios da vida. Isso é uma regra que não tem para onde correr, né? Você vê que às vezes aquela pessoa que é muito prestativa, ela aprende a fazer de tudo. Eu tenho amigos que são assim, por exemplo, eu vou chamar ele para um final de semana para passar numa casa de veraneio, e ele chega e ele está de olho na resistência do chuveiro que não está legal, num fio que precisa de reparo, numa grama que precisa de ser aparada. Ele fica o tempo todo pensando e olha quanta coisa, quanta
especialidade essa pessoa desenvolveu simplesmente por ter boa vontade. O mesmo, é claro, não acontece com aquele que tudo reclama e foge dos serviços todos que são feitos, né, que são exigidos da gente o tempo todo. Esse fica dependendo dos outros o tempo todo também. Mas depois ele vem falar para a gente, ó, apreciações incompletas, aquela coisa que eu falei de repente no momento emocional, escapam a boca e são motivos de comentários que te deprimem. As pessoas parecem que pegam uma coisa errada. A gente estava conversando, quem tem muito costume de falar igual a gente tem o costume, por exemplo, eu estou fazendo esse estudo aqui, vou fazer uma palestra agora também, espírita. Você está falando, você está na vitrine, está todo mundo olhando para você, prestando atenção em cada palavra que você diz. Uma palavra mal colocada, um erro de português, ou então um erro doutrinário, às vezes, é o que acontece muito com a gente, né? Às vezes o raciocínio vem tão rápido na hora, fervilha tanto na hora por conta da ajuda que a gente tem dos espíritos também, que às vezes você atropela e inverte palavras. Aquilo vira motivo de crítica, motivo de comentários. Depois ele bota reparos com tristezas, que muitas das vezes as pessoas ficam por trás da gente com ironia. Também é comum demais nesse mundo. Caminha com tudo como se a maldade circulante não existisse. É claro que existe. O que o Emmanuel está querendo falar para a gente é: não vamos dar atenção ao mal que o mal deseja ter. A gente não vai desprezar que ele existe. Mas se a gente ficar parando o tempo todo para dar atenção ao mal, até mesmo parar atenção para ficar olhando o mal vai começar a olhar para a gente com mais intensidade. Ele vai conseguir o objetivo dele. Depois ele fala: ações edificantes que iniciaste foram interrompidas com desrespeito, retalharam-te o nome e apedrejaram-te a alma. Segue, no entanto, à frente. Depois de trazer todos esses parágrafos que mexem com a gente profundamente, aí ele vem falar: todos trazemos do passado larga bagagem de defeitos e prejuízos. Gente, se Jesus teve a preocupação de deixar no Evangelho, se te exigirem que caminhe 1000 passos, caminha 2000, faz o que está sendo exigido e mais ainda, e faz de boa vontade, é porque ele sabia que isso ia acontecer com muita frequência, faz parte do pacote aqui, do combo nosso aqui, enquanto a gente está aqui encarnado na Terra. Vivenciar esse tipo de situação, principalmente por isso, porque a gente traz do passado larga bagagem de defeitos e prejuízos. A gente também ficou a espécie de parasitas nas mãos de algumas pessoas, sejam eles nossos pais, sejam eles patrões, seja ele o que for. Mas no passado também nós tiramos proveito muito das pessoas, principalmente quanto mais a gente remontar no passado, naquela época da aristocracia mesmo, marcante com relação à plebe, isso aconteceu com muita frequência. Então, Emmanuel continua: alimentá-los ao preço de inquietação e revide seria perpetuar o desequilíbrio e a aflição. Quando esse tipo de coisa acontecer com a gente vai pensar assim: ó, estou liquidando a fatura, estou pagando os juros do débito que eu deixei. Se eu continuar postergando isso, reclamando, o que acontece? Eu estou, como ele diz aqui, perpetuando o desequilíbrio e a aflição. Agora, se eu quero resolver mesmo, quero pagar, serve e perdoa, sem condições. No mundo moral não existe oposição que resista indefinidamente à força do exemplo. O que acontece com frequência é que os espíritos eles sabem que a gente tem um limite, às vezes pequeno, e vão forçar para que eu chegue do meu limite e que nesse meu limite a gente exploda emocionalmente e que a gente abandone as tarefas. Mas se o desânimo te ameaça, desce os olhos e olha para o próprio corpo. Olha o que o Emmanuel nos convida. Eu nunca fui aconselhado dessa maneira por ninguém. O Emmanuel fala: ó, o meu próprio corpo, ele está o tempo todo em serviço de perdão para melhorar. O abuso da gula, o estômago vai aproveitando aqui o suco gástrico, vem a bile lá do fígado, suco pancreático, para poder equilibrar. Eles olham para mim e falam: olha o que você está fazendo comigo, mas perdoam e vão seguindo em frente. Olha o exemplo do corpo.
Muito obrigado, Emmanuel, pelo conselho. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.